pertinente ser dito. Neste processo, mas mesmo aqui é muito engraçado, porque neste processo de procurar o que é pertinente ser dito, ele serve-se do antigo, mas serve-se do antigo como processo educativo, ou seja, ele diz que haverá a compreensão, quer dizer, a convivência com a arquitetura antiga e com a arte antiga serve para eu aprender, serve para eu formar a minha consciência crítica. Pois, essa humildade, às vezes, esquece, não é? Isto que ele chama exatamente a poética do olho, semelhante a uma sensibilidade do olho para reconhecer o que está certo e o que está errado. E este é um exercício posto exatamente em ação no baldaquino de São Pedro. Estas são algumas das coisas que ele fez, algumas pequenas capelas que ele fez. Pode ir para trás, professor, não. O projeto de Santa Bibiana, em que ele vai buscar a ideia de uma lógia de bênção, como em São Pedro, usando uma linguagem clássica, mas que é uma linguagem clássica não canónica. Mas no baldaquino de São Pedro é o caso mais exemplar disto, porque é um processo muito engraçado. Ele percebe, em primeiro lugar, vocês lembram-se dos desenhos antigos, portanto ele percebe que São Pedro está fora de escala e que, portanto, é preciso fazer qualquer coisa ali dentro. Aliás, já havia um projeto antigo, um ferro a bosco, para fazer lá qualquer coisa. O que é que ele se vai servir? A ideia das colunas torças. A ideia das colunas torças decorre da história e da tradição. Ou seja, segundo a lenda, a Basílica de Constantino, a Basílica de São Pedro Constantiniana, tinha, exatamente neste sítio, umas colunas torças que eram as colunas que tinham sido trazidas do Templo de Salomão, em Jerusalém. Portanto, segundo a lenda, Constantino tinha trazido 4 colunas, que são as colunas também chamadas salomónicas, do Templo de Salomão. E ele percebe que tem que aqui usar qualquer coisa que não ofusque e que não entre em contradição, que não queira ser principal, que seja discreta relativamente à arquitetura do Miguel Ângelo, que era uma pessoa que ele respeitava imenso e que tinha feito toda a arquitetura de São Pedro. E, portanto, há aqui um longo... Ele demora 10 anos a fazer este projeto. Não é? Há aqui um longuíssimo processo de sedimentação, de tentativa de compreensão, à procura de qualquer coisa que realize a função de criar um centro, de modo a que as pessoas percebam, quando entram na igreja, qual é o ponto central, porque de outra maneira perder-se-iam, mas que não ofusque aquela arquitetura que lá está. A ideia das colunas torças, a compreensão da escala das colunas torças, porque ele descobre finalmente que a dimensão das colunas torças tem que ser qualquer coisa que está ao nível da pedra de nascença dos arcos das abóbadas laterais. Portanto, descobre a dimensão certa para a coisa. O baldaquino também está ligeiramente deslocado para trás relativamente ao eixo da abóbada, de modo a que não faça sombras sobre o altar, nem sobre o túmulo de São Pedro. Portanto, tudo é pensado ao detalhe. E depois, as colunas não são de pedra, como se pensaria que deveriam ser, não são de pedra, são colunas de bronze, exatamente introduzindo um material diferente e um material mais portátil, menos, do ponto de vista do significado, menos pesado, mais maleável do que a pedra, de modo a não ofender a arquitetura do Miguel Ângelo. E finalmente faz uma coisa que todos os teóricos abominam, o Mibides e os outros, porque o baldaquino, que é esta
estão propriamente apoiadas, como seria de esperar, que houvesse aqui uma arquitrave que depois suspendia isso, mas estão suspensas deste arco em dorso de delfim, esta coisa contracurvada, e disposta segundo as diagonais, que vai criar aqui um dinamismo e uma desmaterialização, uma leveza, que permite que aquele espaço esteja lá. E passa-se uma coisa muito engraçada que eu acho sempre imensa piada, quer dizer, também se passou isto comigo relativamente à arquitetura do Gaudí. A primeira vez que eu vi isto nos livros da escola, estava o pai no 8º ano, não sei o quê, achei isto uma coisa absolutamente abominável. Quer dizer, como imagem, de facto, é de uma mistura, de uma síntese, de uma não sei quantas... Quer dizer, não é pura, não é uma forma fotogénica. Não é pura. Mas, pelo contrário, quando a gente lá vai, percebe que tinha que ser aquilo, percebe que não pode ser... Percebe que está pensada com um rigor de escala, com um rigor de materiais, com um rigor de cores, com um rigor de posicionamento, etc, que tinha que ser. Quer dizer, aquilo, São Pedro, sem aquilo lá, não funcionaria como São Pedro. E isso passa-se também com outro exemplo que mesmo passou-se comigo. Quer dizer, as primeiras vezes que eu vi imagens, fotografias da Sagrada Família do Gaudí, achei aquilo também horroroso. Eu lembro-me, tenho sempre esta imagem, lembra-me intestinos, não consigo perceber porquê, mas lembra-me intestinos, aquelas formas assim esburacadas, eu não sei o quê, qualquer coisa que me lembra intestinos. Causa asco a fotografia em si. Pelo contrário, quando a gente entra naquele espaço, fica, para usar o termo espanhol, aplastado, não é? Quer dizer, a arquitetura funciona de outra maneira, não tem que ser fotogénica, não tem que ser... Tem é que constituir, facilitar uma relação com o espaço da qual se apreenda o significado. Mas peço desculpa, está-se a referir ao baldaquino da Igreja do Gaudí? Não. Aquela forma redonda que está suspensa lá. Esse com franqueza nem tenho presente porque eu fui lá há muito tempo e portanto agora não... A igreja em si então. A catedral em si está bem. Está bem. Pensei que era aquele chapéu que aparece por cima e que parece uma coisa misturada. Não. Está bem. Desculpa a ignorância, em relação ao altar, o altar já era nesta posição? Não, o altar era ao centro, o altar já era nessa posição, sim. Portanto, toda São Pedro foi feita em cima do sítio onde se diz, e as investigações recentes confirmam isso, que estão as relíquias de São Pedro. Foi o túmulo de São Pedro. Arqueologicamente descobriu-se que havia um sítio com os ossos que tinha muitos grafites de pessoas que lá iam e que grafitavam as coisas, como naquele sentido de irem em peregrinação às relíquias do apóstolo. Depois, quando esses ossos foram investigados, descobriu-se que, coincidentemente com a tradição, evidentemente a gente não pode dizer se aquilo é São Pedro ou não é São Pedro, mas há factos que apontam para esse sentido, que era a reiteração dos grafites, que era o facto de terem os ossos do tarso completamente desfeitos, o que é consistente com o facto de ele ter sido crucificado pernas para o ar, com os cravos nos tornozelos. Pronto, cá está o esquema do Bernini. Há muita gente que diz, nesta altura o Borromini trabalhava com o Bernini também. Portanto, o Borromini era assistente do Carlos Maderno. Quando o Maderno morre, ele fica no posto e o Bernini vem substituir o Maderno. E faz gerar uma polémica entre os dois, que é uma polémica mítica entre o Bernini e o Borromini. E, portanto, há autores que dizem, embora o Benedetti, mostrando estes esquiços que são do Bernini, afastam um pouco essa coisa, mas há autores que dizem que a ideia destes arcos em dorso de delfim foi uma introdução do Borromini. Digo isto só para bem da verdade, depois se verá. Cá está um desenho onde se vê esta relação de escala com... Por acaso não se vê aquilo que eu queria ver. O ponto final da arquitrave das colunas coincide com aqui o nascimento dos arcos das capelas laterais. Pronto.
que ele diz sobre a arquitetura. É uma arte difícil e para ter sucesso é preciso associar a teoria e a prática. E a necessidade de possuir um bom olho para ajuizar bem os contrapostos. Porque as coisas não aparecem só como são, mas em relação àquilo que lhes está próximo. Relação que muda e essas relações mudam a sua aparência. Portanto, há uma relativização, isto era o Bernini que dizia, relativização dos princípios classicistas que defendem a objetividade da harmonia das ordens. A presença deste conceito de ideia na obra do artista, de ir à procura de um conceito revelativo, a essência das coisas, que em cada obra ele vai à procura daquilo que é preciso transmitir com a forma. A ideia interna em Bernini é um conceito interpretativo germinado pelo artista sobre a essência, sobre a ontologia secreta, potencialmente contida nas novas realidades a criar. E esta ideia tem em Bernini um fundamento metafísico. O artista é instrumento da criatividade divina. Ele diz literalmente: Deus é o autor. Antes de se pôr ao trabalho, entregou-se a ele, todos os dias pediu a sua ajuda. Isto é o filho que diz, e ele próprio diz: antes de se pôr ao trabalho, entregou-se a ele, todos os dias pediu a sua ajuda para conseguir, para ter sucesso, e bem se podia dizer que o que tinha feito fora Deus a inspirá-lo. Depois, sobre a questão desta investigação sobre o tema, sobre o valor da arquitetura. O bom arquiteto deve sempre dar às arquiteturas algum significado verdadeiro, real ou alusivo, a algo nobre, verdadeiro ou imaginário. Portanto, tem este processo de projeto em 3 fases. A invenção, mas a invenção no sentido de descoberta do significado, do valor, que suporta a formalização, portanto, o pensamento sobre o tema. Depois, a ordenação das partes. Na Praça de São Pedro isso é muito notável. A ordenação das partes, como é que ele vai relacionar todos aqueles objetos que fazem parte, todos aqueles pressupostos a que é preciso responder. E depois dar às partes a perfeição de graça e de ternura. E depois a formalização, tentando dar harmonia às coisas. Portanto, vocês percebem que tudo somado é um processo muito humilde. Não é um processo de descobrir a forma perfeita. É um processo cheio de compromissos, cheio de avanços, de passinhos pequeninos. Vamos fazer intervalo. Apetite para esta medida. Eu queria acabar o Bernini, é que cá está aí para o Luís. Não posso acabar o Bernini. Então vai sem apoio. Não, tem o nosso apoio. Muito obrigado. Sem o seu, não sei. Por exemplo, nesta igreja é muito engraçado, porque ele, falta-me aqui uma coisa, mas o essencial é, este São Tomás de Vila Nova era um padre franciscano, portanto, desta renovação que tinha acontecido também ao longo do treino dos franciscanos renovados. E então, como é que ele vai formalizar as coisas? Vai formalizar a parte de baixo da igreja muito pura, muito limpa, muito branca, e era uma pessoa muito rica e tinha dado todo o seu dinheiro. E, portanto, a parte inferior da igreja muito pobre, sem qualquer manifestação de riqueza, e depois a cúpula muito rica, que mostra exatamente já a vida extraterrena do santo. Portanto, a perspectiva da vida que os homens têm, de um homem que é pobre, a parte de baixo, e de um homem que aos olhos de Deus é rico,
e que tem toda esta riqueza na cúpula celeste. Portanto, ele quer, através do ambiente, transmitir a identidade, transmitir às pessoas a identidade do próprio santo. Desculpa, as fotografias não são grande coisa, mas não conseguimos. Em Erícia, é uma coisa, um sítio complexo em que ele tem que fazer aqui uma série de arranjos. Vejam, por exemplo, a ideia é ver se isto, a partir da porta de entrada num burgo antigo, e isto é pensado quase, os arquitetos sabem isto é pensado quase como a Acrópole de Atenas, quer dizer, em função de ângulos. Este ângulo daqui a aqui é o mesmo ângulo que vai desde aqui, que apanha a extensão do edifício. Portanto, o ângulo visual não coloca a igreja de frente para o palácio, para lhe criar um ligeiro desvio que favorece quer a vista da porta, quer a vista desta rua. E depois, isto que parece uma referência ao Panteão é explodido com uma série de pórticos que avançam, dando um imenso dinamismo à composição. Quer dizer que era um urbanista, é? Também a preocupação, quer dizer, quer em São Pedro, quer aqui, há uma preocupação com o espaço exterior. Cá estão os corpos que se vão desmultiplicando. Uma referência a San Stefano Rotondo, portanto às igrejas de planta central, antigas, mas depois dando esta tensão que tem a ver já com uma cultura barroca, não clássica, não procura de harmonias estáticas, mas destas harmonias dinâmicas. Vão ver aqui o ângulo, o burgo antigo visto da porta é igual ao ângulo de todo o edifício. E isso faz, e leva exatamente a desviar o edifício para trás, não paralelo ao... Portanto, há aqui uma composição, há aqui um processo de composição que tem muito a ver com os processos de composição urbanísticos da Idade Média, feitos de procuras de bom senso, não de regras desenhadas, não de geometrias, mas de procuras de bom senso, de equilíbrios entre as partes. E gerando depois no interior, daquilo que era uma forma muito fechada, tensões que vão para o exterior pela colocação das capelas. É ao inverso daquilo que ele vai fazer depois em Santo André del Quirinal, para vocês perceberem que ele não faz sempre a mesma coisa. Santo André del Quirinal parece um achatamento disto, já vou mostrar a seguir. Mas não é, porque a planta tinha que ser ao baixo, ele não vai pôr aqui capelas laterais, que abrem o espaço, vai pôr aqui pilastras, que fecham o espaço. Aqui, pelo contrário, para dar essa tensão aos elementos, coloca aqui as capelas laterais a eixo, gerando uma espécie de uma explosão centrífuga da espacialidade. E o mesmo acontece depois no desenho que faz na cúpula, não é? Deste corte, segundo, em trompas, de modo a potenciar a entrada da luz. Em Santo André del Quirinal, que era um edifício da Companhia de Jesus, ele tenta exatamente fazer outra vez isto. Portanto, é uma planta longitudinal, cá está, é uma planta longitudinal. Um pórtico, que fala o São Carlos Borromeu, criando um eixo, que está ali, e vejam como, ao contrário daquilo que acontece na igreja de Aricia, no eixo longitudinal está fechado. Portanto, ele é, de um certo ponto de vista, obrigado a fazer esta planta. Mas introduz uma série de pequenos elementos que tornam o espaço, que respondem à necessidade das pessoas. Eu acho este espaço absolutamente extraordinário. São Carlos Borromeu, San Carlino do Borromini é um pouco à frente. Este é absolutamente um espaço extraordinário. Quer dizer, é um espaço, não sei, mas quer dizer... Como se chama? Santa Andrea ao Quirinal. E aqui assim, não se... Deixa-me ver, não dá aqui o slide. Mas a eixo há um quadro do Santo André crucificado e depois vem a chamada luz abernina,
que é uma luz que vem de uma fonte escondida, como uma luz que vem do alto, misteriosa, que não se percebe quando ele arranja uma janela e depois tapa a janela e a luz vem de trás. E através desta luz à Bernina, depois aparece lá no alto, no início da cúpula, aparece uma escultura do Santo André, feita por ele, na glória, iluminado desta maneira. Portanto, há este trajeto de uma pessoa que entra, olha para aquele padecimento da cruz do Santo André, do santo, e depois a sua glória. Querendo exatamente gerar este transporte, este percurso, esta elevação com a própria arquitetura. Portanto, é uma arquitetura... Isto é em que cidade é esta? Isto é em Roma. É do Quirinal. Quirinal, em Roma. Há um teórico, há um filósofo, que é o Paulo Valéry, que diz que há arquiteturas que são mudas, há arquiteturas que falam e há outras que cantam. Esta definitivamente canta, mas canta de uma maneira extraordinária. Ele próprio tem noção que esta é ele considera esta a sua obra-prima. A escala régia, ele cria aqui uma ilusão óptica. É o acesso aos palácios apostólicos, ao Palácio do Papa, não é? Ele cria aqui uma ilusão óptica para tornar a ascensão mais suave, mais fluida. Portanto, anda sempre à procura da melhor solução, uma solução não canónica das coisas. E depois a Praça de São Pedro. Ele pensou, inclusivamente, e esse foi um dos seus falhanços, a fachada do moderno é uma fachada demasiado horizontal e, portanto, ele quis construir duas torres para rematar e para dar algum equilíbrio àquela fachada, mas o terreno, ali assim no Vaticano, é um terreno muito frágil e, portanto, não aguentou a carga e as torres caíram. Portanto, foi gozada em Roma por toda a gente por causa das torres terem caído. E, portanto, a fachada ficou reduzida àquilo que é hoje, que é uma fachada bastante chata, digamos assim. Mas a praça, ele trabalha este equilíbrio todo, quer dizer, a praça tinha este comprimento todo para que não fosse sentida uma distância tão grande entre o início da praça e a fachada. Ele usa esta praça trapezoidal. Vocês percebem que, quem souber minimamente desenhar, percebem que este desenho trapezoidal dá-me uma ilusão óptica de que eu estou mais próximo da fachada do que verdadeiramente estou. Quer dizer, portanto, acho que consigo desenhar. Portanto, quando eu desenho uma praça, se eu tiver uma praça quadrada, eu olho para essa praça quadrada e vejo qualquer coisa assim. Vejo o terreno da praça quadrada assim. Certo? Agora, se a praça for trapezoidal, como está aqui, assim, o que é que vai acontecer? Esta parte aqui é mais curta e, portanto, aliás, isto vai aparecer mais comprido, vai criar a ilusão de um maior comprimento. Percebe? Se eu fizesse o desenho da praça ao contrário, no fundo, em termos reais, desacelera a perspectiva. Se eu quisesse fazer a praça ao contrário, aquilo que acontecia era isto aqui era mais largo e ali assim mais estreito e, portanto, isto parecia mais curto. Certo? Portanto, há esta criação de efeito, esta procura de coisas que facilitam a fotografia para dar a sensação de haver mais gente e este ponto da escala é onde começa a escala régia, já lá estava, portanto ele tinha que fazer isto. Estes círculos são os círculos, por acaso aqui não parece, mas são os círculos, de acordo com o Paulo Portuguese, que eles sobrepõem-se, portanto dão uma dimensão mais envolvente à praça. E ele pensa todo este percurso, quer dizer, quem esteve em Roma sabe, portanto, temos o Castelo de Sant'Angelo, temos a Ponte de Sant'Angelo, que ele fez a intervenção também na Ponte de Sant'Angelo com a construção da estatuária, procurando um acesso, procurando pontificar
as coisas com pontos, dando significado aos pontos. A Ponte Santana fez uma coisa giríssima na Ponte Santana. Eu acho que eu não dei por isso, portanto agora não se vê. Mas pôs umas grades para se poder ver o rio quando se passa por cima. Quer dizer, esta coisa que agora nós hoje em dia fazemos de colocar vidros, o Bernini já tinha inventado, não é? Portanto, para se ver o rio, por umas grades para se ver o rio quando se está a andar sobre as coisas, as estátuas, a Praça de Sant'Angelo, a entrada aqui assim na Praça de São Pedro, o abraço da Praça de São Pedro, e depois o baldaquino, que ele coloca aqui a meio, e a obra final dele, que é a Cátedra de São Pedro, onde ele procura exatamente dar esse significado. Já está. É que assim na Praça de São Pedro ele quer simbolizar o abraço dos santos, Cristo ao centro e os santos todos que me abraçam, portanto este povo de Deus, a Praça de São Pedro era uma coisa extraordinária, pois o Mussolini chegou lá e formou tudo porque criou aquela grande avenida, porque não era suposto funcionar assim. Portanto, a ideia era as pessoas saíam dentro do borgo romano, que era uma coisa, um tecido como a nossa alfama, muito fechado, muito escuro, e entravam, se passavam pela arcada, entravam e viam aquela coisa, aquela abertura de céu, aquela coisa extraordinária. Então, portanto, é uma sinfonia, percebem? Quer dizer, ele pensa no percurso sinfónico das coisas que se vão abrindo para me levarem até ao baldaquino e para depois me levarem até à Cátedra de São Pedro. Pronto, a ver, isto, o estúpido Mussolini abriu isto aqui a eixo e estragou o efeito todo. Estão a perceber? Porque era suposto haver este efeito dramático de uma pessoa chegar lá e sentir aquele céu abrir-se todo. Isto é uma espécie de Steve Jobs daquela época, porque essa coisa agrada, faz-me interagir com a... Não, Steve Jobs? Não, mas o requinte, esse requinte deu uma atenção aos detalhes. Foi em diálogo com tudo. Não se encontrar de outra forma. Estão a ver estes espaços oblongos, quer dizer, nada disto é... As formas têm que ser canónicas. Portanto, ele tem esta... As colunas, quer dizer, não... O que é isto? Não é jónico, não é toscano, porque são demasiado esguio, não é... Pronto, e a Carta de São Pedro não tem? Tem, eu posso mostrar aqui, eu tenho aqui. A Cátedra de São Pedro é que é o centro, não é? Quer dizer, que é esta continuidade... A luz que passa pelo alabastro, não é? A luz do Espírito Santo que passa pelo alabastro e que suporta no céu e que envolve a própria Cátedra de São Pedro, que é a afirmação, eu sei, o Padre João, se quiser mostrar aos outros, que suporta a própria cadeira de São Pedro, que é o sinal da continuidade desde Cristo, por São Pedro, até ao presente no papado. Portanto, há outra vez esta vontade de transmissão de significado esta vontade de transmissão de significado usando os artifícios da forma. Pronto, não vos maço mais.